Olá, eu me chamo Clóvis Coelho e nós do canal Comando Semente da Luz estamos de volta hoje em mais uma quinta-feira no nosso posto principal, na nossa nave principal, que é aqui o NUME. Hoje, palestra de número 9. Trataremos de temas como religião sideral e religiões terrenas, o terceiro milênio, o Apocalipse, e vamos falar dos ciclos. Mas antes de iniciar, vamos àquela nossa preparação já tradicional, as nossas prévias, em que vamos iniciar com a nossa respiração de esvaziamento mental. Então, se possível, uma posição confortável, fechando os olhos, colocando-se com foco em você. Só você. Tenta não pensar em nada. Por isso que é esvaziamento mental. Esvazia a sua mente, abrindo espaço no seu corpo 4D e na sua mente cósmica, para que você tenha onde colocar aquilo que receberá aqui. Energias, informações, dicas. Você vai inspirar e vai reter por 17 segundos. E depois vai expirar com alguma força, usando o músculo do períneo e do diafragma. Coloque para fora aquilo que bloqueia você. E na continuidade da respiração, vamos conduzir essa respiração de forma a inspirar oxigênio. Junto do oxigênio, coisas boas, coisas belas, projetos, planos, ideias e essa energia magnânima que já nos cerca aqui onde estamos agora. E que chega até você, onde você estiver. Inspire com o oxigênio sendo acompanhado disso tudo que nós falamos aqui. Retenha pelo tempo possível. E expire. E nessa expiração, coloque para fora, junto do gás carbônico, tudo que traumatiza você. Suas mágoas, medos, rancores, fobias, bloqueios, pactos, votos, batismos, cadeados, gaiolas, tudo aquilo que impede ou atravanca a sua verticalização. Ainda respirando, vamos nos ligar aos queridos guias, amados mestres e a toda a nossa enorme família estelar. Chamando aqui a energia de Michael e Yanyotak Ten, que nos agraciam com as presenças dos filhos diretos deles, os filhos paradisíacos Mika, Metraton, Starré e Emanueles. Esses, por sua vez, nos enviam fractais diretos e indiretos deles, como Astacheram, Arcanjo Miguel, Amélios e Jesus Sananda. As ordens Melquisedeque, Ladunadek, Gordandek e Vornandek se fazem presentes com seus membros e com parte do seu conselho ativo junto a nós. As ordens Kumara, Amarilis, Chansara, Santara e a grande fraternidade branca enviam seus membros, dos quais muitos de nós somos participantes ativos. O comando Astar, Chamuna, Siriano, Canopiano, Andromediano e os centuriões de Órion se fazem presentes. Os comandantes Shonto, Gadman, Ashirion, Toranque, Norton, Oberon, Kirion, Kron, Stararielis, Rovena, Starhog, Yan Kohanim, Maria das Estrelas, Arkel, Astarniolin II, Jaguar e Pantera Negra estão entre nós. Todos eles ativando
as naves Arquitrans, Anex, Estrela da Vida, Aruanda, Nosso Lar, Ágata, Shambhala, Ramaris, Ramatiz. Cercados estamos todos nós agora dos tronos de pretos velhos e caboclos, com o caboclo Pena Verde capitaneando esses seres importantes, Vovó Maria Conga, e os tronos de Exus e Pombagiras, com Maria Padilha Rainha e Exu Veludo, já vinculados às nossas tronqueiras, e ampliando o mercado coletivo com 7 velas enormes que cercam o local, ladeados pelo portal da cura e o portal da transmutação, que é o pilar verde e o pilar violeta, que se juntam ao nosso pilar, o nosso pilar sideral, o nosso pilar de cristal, com energias que já servem para nós como eflúvios balsâmicos a nos curar, a nos transmutar, a nos modificar a nível atômico, subatômico e trazendo-nos possibilidades 1000 de mudança, de readaptação, de ressignificação. Rancor lidera os sacerdotes do templo de Horus e Roquiná, as sacerdotisas do templo de Ísis, acompanhados de Druxos e Sucalar, e a equipe de dragões formada pelo dragão verde, o dragão guerreiro, o dragão azul, o dragão da nova lua, o dragão cinza, o dragão do comando canopiano, o dragão violeta, o dragão do gelo, o dragão prata, e o dragão de fogo, de sangue, o dragão vermelho. Muitos dragões fazem parte da nossa equipe, muitas raças fazem parte da nossa equipe, e aqui não há preconceito, aqui não há parcialmente uma raça só, todos somos um. Kan Sham Fam, Kan Sham Fam, Kan Sham Fam, Jai Jai Shivam Shivam Kara, Jai Jai Shivam Shivam Kara, Harion, Harion, Harion Kara, Hare Hare, Hare Hare, Omkara. Assim é, assim está feito. Vamos dar início então aos nossos trabalhos de hoje, palestra número 9. Já antecipei para vocês sobre o que se trata. Como a gente vai falar de religião sideral e das diversas religiões terrenas, sem citá-las propriamente, a gente precisa lembrar que a humanidade ela ainda sofre com o desconhecimento e com a insistência em se manter na ignorância. É o contrário do que nós tentamos fazer com vocês aqui no NUME e no canal, onde a gente tenta trazer o máximo de informação possível para que vocês estejam antenados, ligados. E nada aqui propriamente é novidade. São todos conhecimentos e acessos siderais, mas antiquíssimos, que nos foram escondidos pela matriz de controle, pelo governo oculto, pelos dominadores globais. E ainda que essa humanidade busque algum conhecimento, como alguns buscam, acaba recaindo sempre em ideias de santos e falsas promessas. Daí o problema das religiões terrenas. E esses santos e falsas promessas propiciam as tais das curas milagrosas, que levam esse ser ao profundo mergulho na tal da Matrix, ou matriz de controle. E aí uma pergunta que se faz em muitos desses locais que se trabalha com a religião, que se leva a sério a pergunta sobre isso. Os seres na 4D precisam de religião? 4D somos nós, tá? Aqui, matéria bariônica, esse corpo físico, isso é 4D. Ao contrário também do que muitas fontes falam sobre 3D, nós já explicamos para vocês, aqui é 4D. E desde jovens, às vezes em família mesmo, você ouve as pessoas falarem: essa criança precisa de religião, você precisa ter uma religião.
Todo mundo precisa de religião. Eu sempre questionei isso, desde muito cedo, por isso que quase fui expulso dos lugares onde fiz os vários cursos da minha vida, porque eu questionava essa ideia da obrigatoriedade, da imposição. Vamos ver por si só se essa obrigatoriedade ela existe. Os fractais encarnados, nós aqui, já possuímos um sentimento natural de vínculo divino. Então você já tem um vínculo divino que é natural, que é normal. Você não precisa buscar Deus fora. Deus não está no templo, na igreja, na mesquita, no centro espírita. Deus não está só aqui, lá ou acolá. Deus está em você. O vínculo permanente desse Deus nos leva, como fractal, a buscar aqueles outros níveis que a gente fala para você já há algum tempo. Daqui do nível fractal, você vai buscar o seu nível alma. O seu nível alma buscará o seu nível espírito. O seu nível espírito buscará o seu nível eu sou. O seu nível eu sou buscará o seu nível monádico, que chegará até a sua supramônada. São todos temas que parecem difíceis e complicados, mas nós já destrinchamos eles para vocês. Isso é a sua busca divina. E você não precisa de nenhuma religião, nem nenhum local específico para fazê-lo. A busca é interna. Por isso que se fala tanto de coração. Está tudo na sua mente e no seu coração. O coração é a tal da chamatrina que se fala daqui. A mente é a tal da pineal. Está tudo em você. Quando Jesus Salana falou sobre vós sois deuses, que vós podeis mover montanhas, era sobre isso que ele falava. E esse sentimento, que é comum a todos, que nos encaminha para a ascensão, esses seres, raças de diversos tipos, e lembrando, esse sentimento inato, ele não é somente do humano, tá? A gente tem mania também de falar aqui na Terra que esse sentimento ele é humano, não é, ele é sideral, ele é universal. Você pode estar humano hoje. Já explicamos sobre diversas raças, como os felídeos, aviários, reptilianos, insectoides, entre outros. Esse sentimento, ele é de todos os seres, ele é de todas as raças. Portanto, não há necessidade extrema de religião. Você pode ter uma religião, você não precisa dela. Você pode frequentar um lugar, você não pode ser dependente dele. Não frequente local nenhum, terapia, culto, o que for, que seja algo que torne você dependente. Nada. Ninguém é mais importante do que você nesse seu vínculo com essa fonte, com esse Criador. E qual o problema dessa dependência da extrema religião? A ideia do aprisionamento. Vejam vocês, a maioria das religiões, se não todas, as terrenas, geram um aprisionamento. Aquela ideia da obrigatoriedade de estar aqui, de vir aqui sempre. A gente sempre trata com vocês aqui do volte se desejar. Não se sinta obrigado a estar aqui, como não se sinta obrigado a estar em lugar nenhum. Além do aprisionamento, que é característico daqui, desse planeta e da nossa atual conjuntura. Se bem que não é exclusividade nossa, tá? Essa ideia de religião terrena existe em outros planetas primitivos também. Mas além disso, a religião que não é harmônica, que não é sideral, ela faz com que você se sinta menor. Ela diminui você. Por isso que você é tratado nas religiões como pecador, como falho, como devedor, como um ser que precisa provar, expurgar, penar, a tal da palavra sofrer. Quantas vezes a gente ouve sobre o necessário suplício, sobre o sofrimento que depura? Desculpa, gente, isso não existe. Nenhum Deus, avatar, ser enviado, sideral, falou nunca para você que você precisa penar, que você precisa expurgar nada. Tudo que nós expurgamos, ou que nós penamos, ou que nós pagamos, é uma escolha nossa. É um problema que eu criei,
que eu gerei, ou nessa existência ou em outra, ou nesse planeta ou em outro, aqui ou fora daqui. No passado, aqui mesmo no planeta, já houve essa religião harmônica e sagrada, a tal da religião sideral, que nós falaremos sobre ela ao longo da palestra de hoje. Vamos só dar um pulo para um livro que eu vou trazer para vocês, um exemplo, como a gente faz sempre aqui. Hoje, inclusive, ao final, eu vou citar diversos livros que servem como base para a palestra de hoje e para outras que já foram e algumas que virão. A gente sempre fala com vocês que a nossa fonte aqui é, além das canalizações, além dos estudos, muitas fontes, muitos autores, e nós realizamos os cruzamentos bibliográficos para fazermos com que todas as fontes tenham valor. Tudo é possível. Então esse livro de agora é O Fator Extraterrestre. É um livro de Jean Val Elan. É um ator que eu gosto muito. Um ator é ótimo. É um autor que eu gosto muito. Ele é muito ligado a essa linha sideral que nós nos ligamos aqui. E ele trata nesse livro a ideia de que a religião não pode jamais ser refúgio. E é justamente o contrário do que se prega aqui no planeta. Aqui se prega aquela história da religião como consolo, como aquela coisa do eu preciso me consolar. Por quê? Por que eu preciso de consolo? Então a religião, segundo Jean, não pode ser refúgio, sobretudo no sentido de estacionamento espiritual. Não pode aprisionar o fractal em lógicas impostas, pois é necessário caminhar sempre. Não é exatamente tudo que eu falei até agora? Está no livro. Então nós não tiramos somente de nossas ideias, de nossas canalizações, de nossas construções. Isso está escrito e há muito tempo. O objetivo da religião, segundo ele, ainda nesse livro, é, ou deveria ser, um só: propiciar condições para que o ser possa progredir. Aonde que você ouve isso em religião aqui no planeta? Em que templo, em que mesquita, em que igreja você entra e o ser, o sacerdote, o padre, o pastor e o babalorixá que o recebe fala assim: meu filho, o objetivo aqui é somente você progredir. Quase nunca isso é falado, quase nunca isso é lembrado. Assim, é uma pergunta que é feita para você: alguma religião terrena atingiu esse objetivo até hoje? Nenhuma. Nenhuma mesmo. E aqui eu não falo somente daquelas religiões que vocês têm como tradicionais. Podem avaliar todas. Todas têm algum nível de aprisionamento. E aí ele mesmo responde: se tivesse atingido, os fiéis de todas as igrejas amariam uns aos outros, sem restrição. O problema não está nessa ou naquela religião. Está na maneira como vivemos a nossa dita fé religiosa. Está no modo como o homem opera essa religião. Eu já venho falando sobre isso com vocês há muito tempo. O problema nem é a religião, é o homem. O problema é o ser, aquele que está ali dentro. A religião poderia até ter um fundamento melhor, se o homem ali dentro não fosse tão egoísta, parcial, orgulhoso, e pensasse primeiro nele, depois dele, em terceiro nele, e quem sabe lá na frente ele pensasse no outro. E essa é a ideia deturpada. E aí agora a gente vai confrontar um pouco essa ideia de religião terrena e religião sideral. A religião terrena, ela se expressa, quando eu falo a religião terrena, são todas, tá? Ela se expressa por um binômio: confiança e medo. Toda religião prega a necessidade de você confiar naquela religião e aprisiona você ali pelo medo. Se você não entendeu a lógica, pensa em quantas delas falam sobre o medo da morte, o medo de deixar os seus, o medo de não conseguir fazer isso. A religião terrena se expressa pelo binômio confiança e medo, e através de cultos ou ritos, reuniões solenes e festividades, institucionalizadas em templos, congregações, núcleos, igrejas e templos. Com livros sagrados
marcos históricos, personalidades históricas, objetos marcantes, que vão desde o Santo Graal a lanças sagradas e cruzes. E na maioria delas e deles, não se explica que símbolo é esse, que livro é aquele. A religião terrena produz fanáticos que não compreendem o religare. Em geral, são fiéis intolerantes, que consideram o seu caminho como único e inquestionável. Esses supostos religiosos são os grandes causadores dos problemas nos sistemas ou vertentes religiosas, e as práticas religiosas dessa religião terrena se tornam referências sociais, chegando a formatar mesmo uma religião social. Quantos de nós também não conhecem aquelas pessoas que são religiosos sociais, que precisam dizer que são isso ou aquilo para dar uma satisfação à sociedade? Quantas pessoas, inclusive, que são de alguns ritos e alguns cultos, e quando vem o Ibope, fala que a religião terrena são mecânicas e dissociadas do grande foco ascensional. Foco esse que é buscar o despertar e a compreensão acerca da vida, instruindo e iluminando o ser. Quais os problemas oriundos dessas práticas mecânicas que eu falei sobre a religião terrena? Com elas surge o fanatismo religioso. E o fanatismo religioso cega. O fanatismo religioso criou o ateísmo. E o ateísmo, que cega o ser para tudo mais que há à sua volta. Surge a religião como vício, que torna o ser dependente ao extremo. Já a religião sideral remonta à ideia de religiosidade, caracterizada por práticas do relacionamento com Deus interno, aquele que eu falei no início, aquela ideia de Cristo interno, que a gente insiste aqui com vocês sobre as práticas internas. Estudo de todas as fontes possíveis, em busca de uma conscientização coletiva. A religião sideral ela é simples e direta, sem templos, sem cultos obrigatórios, sem sacerdotes, sem líderes impostos por graduação. Tudo se passa nas profundezas do ser. A religião sideral, ela aboliu os ritos, as roupagens, as superstições, as crendices, as fantasias, os mistérios. Quantas religiões falam sobre mistério? Sobre isso é mistério, aquilo não é para agora, você não pode ter acesso a isso, você não está pronto para aquilo. Essas religiões são aprisionadas na ideia do dogma, do compromisso religioso obrigatório, da idolatria, do tabu, do pecado. O pecado é um problemão, porque a maioria das pessoas se acha pecador e nem sabe o que é pecado, e das ideias pré-concebidas. Essa religião sideral, ela permite o questionamento de tudo e conduz à não dependência de bengalas e gurus. O ser, você, fractal encarnado, é medido por suas obras e não por suas crenças. Pelo amor que transborda de si em favor do próximo. E aí quando a gente fala sobre essa história de amor ao próximo, é muito interessante porque até isso as pessoas desconhecem. Afinal, o que é o seu próximo? Quem é o seu próximo? Tem um livro que fala desse tema de maneira muito importante. O título do livro é Tudo que vive é seu próximo. Tudo que vive é seu próximo. Não é só o seu vizinho, não é só o seu familiar. As plantas são o seu próximo. Os animais são o seu próximo. Quantos de nós respeita a natureza? Mãe Gaia, Ishtar, Pachamama, o sagrado feminino, representado pelos reinos, devas, orixás, elementos elementais, eles também são o seu próximo. E não estão encarnados. Alguns já podem até ter estado. E estão aqui com vocês. Muitos de nós, quando diz respeito à água, à floresta, o ar, está agredindo ao próximo. E aí a gente chega no tal do terceiro milênio. O terceiro milênio é outra expressão que é muito cercada
de uma coisa muito de medo. Tanto que se fala que o terceiro milênio, os tempos chegados. Só que aqui tem um erro. Os tempos já chegaram. O terceiro milênio ele já adentrou. Muitos seres ainda aguardam a chegada do terceiro milênio. Você está vivendo ele. Você está vivo aqui, encarnado no terceiro milênio. Há registros siderais e até terrenos que comprovam que a Terra, esse planeta que você está hoje, já foi berço de muitas civilizações mais importantes que a nossa, e que cataclismos e outros eventos abafados pelos dominadores globais se deram e que tudo ficou escondido. É o que nós já falamos aqui, inclusive no canal já começamos a falar sobre Herbórea, e chegaremos a Atlântida, Lemúria, Mu e várias outras civilizações e continentes que foram esquecidos, onde essa religião sideral era plena. Esse respeito ao outro, essa compreensão do tudo e do todo era pleno. O próprio Ramatiz diz que um planeta primário viaja no cosmos em direção à Terra, com o mesmo tamanho da Terra, mas 3.200 vezes mais magnético, como um enorme ímã, e que atrairá os fractais mais pesados. Já vem atraindo. Esse planeta é o tal do Nibiru, que se fala por aí há algum tempo, que nós até abrimos mão para conversar um pouquinho sobre ele na palestra passada. E nós já trouxemos no canal aula sobre Nibiru. Nibiru é um planeta do sistema Hercólogos. E esse é outro nome que varia também na internet, tá? É Hercólogos, Hercolobos, tem acento, não tem acento, varia. Esse planeta realiza essa órbita em períodos constantes. E esse planeta realiza uma varredura ou atração que já se deu aqui outras vezes. Então ele já passou por aqui no passado. Ele não é um visitante extraordinário. Na verdade, ele é um visitante bem ordinário. Ele já passou por aqui outras vezes. E ele é chamado também de planeta chupão, absinto, intruso, planeta X. São várias confusões. Tudo é o mesmo. Será que nós já tem alguns que já foram daqui para lá, não? Muitos já foram. A gente vai chegar nessa parte. Vários já foram colhidos ao longo dessa trajetória e já foram para lá. E continuam sendo também. Sim. A futura Terra, a tal da Terra 5D, ela abrigará a humanidade do terceiro milênio. Esse terceiro milênio que já se iniciou. Mas com fractais propensos ao ensinamento de Jesus Sananda. Passando de planetas de provas, expiações e resgates, que é o que traz o Espiritismo, que era o planeta 4D, para planetas de regeneração, que é o planeta de 5D. Isso já se deu aqui desde 20 de março de 2017. Eu sei que é um perigo trazer data assim para vocês, data exata então, mas desde essa data perfeita, nós já somos de regeneração, já estamos em regeneração. E é outra coisa que muitas religiões aguardam, que esse período chegue. Ele já chegou. Você está inserido nele. Se você não abrir os olhos, ele passa e você continua, só que você não vai continuar aqui. Se você não acordar para a realidade terrena, você será chamado, talvez de novo, mais uma vez, novamente, para migrar para outro lugar. Estamos em regeneração e esse planeta Nibiru já chegou próximo de nós desde 2010. Ele já está por aí. Inclusive já existem fotografias sobre ele sendo escondidas de muitas fontes. Porque se você fizer uma pesquisa na internet, você vai ver que a maioria dos observatórios do planeta pertencem à Igreja Católica. Os observatórios mundiais. Assim como a maioria das universidades do planeta são capitaneadas, lideradas ou financiadas pelas famílias mais ricas do planeta, que pertencem aos dominadores globais. Então, quando eles têm acesso a esse conhecimento, o que eles fazem com isso? Eles guardam, eles não noticiam. É mais fácil ocultar para continuar. Exatamente. Lutando, né? O povo ignorante vira massa de manobra para ser guindado ou guiado para o caminho que eu desejo. Continuando. Esse processo de seleção já foi iniciado
como nós falamos aqui agora. E muitos já estão catalogados para viajarem para o tal planeta primitivo. Ou já iniciaram essa viagem, como foi falado aqui agora há pouco. Vários já foram. Não significa que todos que faleceram no planeta foram embora dessa maneira, tá, gente? Claro. Quem sai daqui vai para diversas possibilidades. E isso que é importante lembrar. Nibiru não é o único destino possível. Há outros destinos primitivos e há outros destinos melhores de evolução para que você possa ascender. Inclusive a própria capela, né? Inclusive o próprio retorno dos capelinos para a capela. Você pode retornar para várias origens. Uma delas é Pleiades, onde está a capela. Após a operação cósmica de ascensão dimensional, nosso planeta se tornará melhor, com benefícios para a estrutura geofísica, maior equilíbrio dos meridianos terrestres, melhor circulação de energia vital, distribuição harmônica das correntes magnéticas e um ambiente psíquico higienizado. Só lembrando que tudo que eu li aqui parece que é muito perfeito, mas ainda não é um planeta puro, ainda não será um planeta resolvido. É regeneração, é um processo. É como aquela pessoa que se machucou e está cicatrizando, está curando. É um planeta que estará em fisioterapia permanente, que estará sempre tentando se recuperar, daqui para melhor, disso para mais. Infelizmente, serão 2/3 ou mais da humanidade atual que sairão daqui, que já iniciaram a sua saída. Há fontes que relatam hoje em dia que esse percentual já aumentou, que essa fração aqui nem é mais 2/3, ela já está maior do que isso, ela já está levando mais gente. Essa ascensão espiritual do planeta vai arrastar os seres que ficarem aqui, mas você não vai na marra, você só fica aqui se você se adequar a essa energia. É o que a gente fala para vocês sobre os lumens, sobre o gradiente energético, sobre ascender em vida. Não espere morrer para ascender, ascenda agora. Os seres que não se adequarem à nova terra serão conduzidos ao caminho da retificação em um outro ambiente, dimensão ou orbe, que será mais adequado às consciências desses seres. E aí, saindo de terceiro milênio, a gente cai num outro tema que é mais um cercado de muito medo, que é quando se fala de Apocalipse. Quando se fala a palavra Apocalipse, todo mundo lembra dos filmes e das séries que tratam o Apocalipse como final, como destruição, como guerra, como morte. A gente vai tentar aqui com vocês agora quebrar essas ideias erradas que envolvem essa palavra Apocalipse. Para começar, Apocalipse é somente o último livro do Novo Testamento da Bíblia cristã. Só isso. Ele é o nome do último livro. E ele significa revelação. Não está escrito no Apocalipse nada de fim, morte, destruição. Ele é uma revelação. Ele foi escrito por João e tem, entre outros acontecimentos narrados nesse livro, o mais famoso como sendo o tal do juízo final. O nome juízo final, apesar do nome final, e nós temos um problema com a palavra juízo, juiz, a gente sempre acha que é um tribunal, que é um julgamento, porque a gente se sente julgado o tempo todo. E esse é outro que é cercado de alegoria, de fantasia, que na hora de interpretar só se interpretou como algo destrutivo. Em nenhum momento nesse livro foi escrito por João ou por qualquer outro que ele significava um fim. Um que esclarece muito bem sobre isso é o nosso querido Chico Xavier. Antes de desencarnar, ele falou que o Apocalipse é um livro de revelação de ciclos. Ele revela períodos, ciclos, não de acontecimentos. E diz Chico, se alguém disser exatamente o que irá acontecer, sem admitir possibilidades diferentes disso, estará blefando. Ele era um que detestava fazer previsão do tipo, vai ser assim e acabou. Se vocês lembram, quem acompanhou, quem leu, Chico era muito assertivo nesse sentido. E ele era muito perguntado
sobre profecia, sobre o fim do mundo, e ele sempre dava, como Jesus Sanana deu, ideias para você pensar. E a maioria não se satisfazia com aquilo. Porque fazer você pensar faz o quê? Tira você da zona de conforto. Quebra o seu comodismo. Te obriga a trabalhar mais. Você quer uma resposta clara. E aí a gente vai trabalhar um pouco essa ideia que Chico falou sobre os ciclos. Vamos ver os ciclos então. Primeiro, são muitos os ciclos. Existem os ciclos grandes, os médios e os pequenos. Os médios e os grandes, numa encarnação você não consegue passar. Você vive numa existência em matéria bariônica, no nosso tempo cronológico, no máximo 100 e poucos anos. Isso nem belisca um ciclo pequeno. Então você não vivencia encarnado uma única vez, e você não encarna uma única vez, você deveria encarnar poucas. Você acaba encarnando muito mais por uma outra questão, que nós já explicamos para vocês. Mas você não vivencia esse ciclo pequeno. Então a gente vai trabalhar um pouquinho desses ciclos. Eu vou trabalhar um só. Um ciclo pequeno. A Terra, o seu planeta hoje, possui outros ciclos. Só que entre eles tem um ciclo menor. Olha o tamanho do ciclo menor. 28 mil anos. Esse é o ciclo menor. Porque os médios e maiores têm milhões ou bilhões de anos. Esse ciclo menor da Terra, ele é dividido em 4 ciclos menores que esse, ou que ele chama de quadrantes. São 28, dividido por 4 dá 7. Então são 4 ciclos menores de 7 mil, ou 4 quadrantes. E o que acontece a cada mudança de um ciclo menor para o outro? Aí vem aquelas fantasias todas. Vamos ser técnicos. O que acontece numa mudança de ciclo? Verticalização do eixo planetário, que é outro tema que quando é falado por aí na internet, todo mundo traz como se fosse a primeira vez que a Terra fez isso. Então, para quem nunca ouviu falar sobre isso, a Terra já trocou de eixo, já mudou de lado, já virou, já dançou no espaço diversas vezes. Ela já mudou de órbita e você nem sentiu, porque a sensação é muito mais a outro nível, não aqui. Então, essa verticalização do eixo leva a terremotos, tsunamis, climas instáveis. Veja o clima como é que está hoje. Não parece estranho? Para quem já está aqui no planeta nessa existência há algum tempo, percebe como mudou. E uma coisa que ninguém informa para vocês, até as estações mudaram de posição, justamente por essa mudança do eixo. Observa como hoje o verão é diferente do verão de antigamente. Como o inverno é diferente do inverno de antigamente. Nós não temos mais inverno. Isso. Como as estações mudaram de posição. O que antes era aquela coisa certinha da primavera, ela não acontece mais no mesmo ciclo. Por quê? Há uma mudança a nível planetário. Outras coisas que acontecem. As tais das eras do gelo. Mais intensas ou menos intensas, a depender de diversos fatores. Nós já vivenciamos muitas eras do gelo no planeta. Não somente as poucas que contaram para vocês pela história oficial. Em algumas dessas mudanças, desaparecem áreas continentais, enquanto outros surgem. Foi quando desceu a Atlântida, quando desceu a Lemúria, aconteceu isso lá atrás. Reorganiza-se a vida biológica em 4D. Detalhe, reorganiza-se, não finda. Ela se reorganiza. O que vai acontecer com essa passagem de Nibiru? A vida vai se reorganizar. E você pode pensar assim também, mas essa reorganização, essa bagunça que eu vivo hoje no planeta, não tem bagunça nenhuma. Até o pseudo-caos é parte da reorganização. Nosso ciclo menor, do qual eu falo agora, ela se iniciou em 4.000 a.C. e termina em 3.000 depois de Cristo. 7.000 anos. Então ela já iniciou lá atrás e ela termina 3.000 DC. 3.000. Você está no ano 2023. Ainda falta um bocado para fechar esse ciclo. Já terminaram com a Terra várias vezes. Já deram um bug no milênio
A Terra ia acabar no ano 1000, depois do ano 2000, depois no calendário Maia em 2012, e toda hora inventam um novo boom, uma nova motivação para o planeta explodir. Já criaram diversas guerras que não vieram, esconderam outras que aconteceram. A Bíblia, cheia de acréscimos oportunos e retiradas intencionais, só narra a história parcial e adaptada dos 7.000 anos desse ciclo menor. Então a própria Bíblia, nessa hora, não tem culpa dela só narrar um pedaço do ciclo menor. Não há como ter acesso somente com um livro a todos eles. Estamos no milênio final desse ciclo menor. E no momento, a Terra abriga seres de planetas e setores distintos, alguns muito distantes daqui, dentre os quais se destacam os antarianos, os capelinos, os Epsilon Eridani, os veganos, os tausetianos, os maldequianos, da última aula do canal, os sirianos, sobre quem tratamos aqui, os canopianos, que estão em massa, os bolonaquianos, os orionanos, entre outros. Eu só li alguns. Olha quanta gente, quanta raça, quanta origem distinta. Nesse momento do ciclo, aproximou-se o tal do planeta Nibiru que eu falei, para fazer a faxina energética que está em andamento e a colheita daqueles que não se adequarem. Esclarecimentos finais. Em muitos momentos eu falo aqui com vocês a palavra orbe. Orbe tem uma diferença de planeta. Quando se fala de orbe, eu estou tratando de todos os níveis existenciais. Ou seja, quando eu falo orbe planetário, eu estou falando do nível 4D e todas as dimensões que estão à volta da Terra. E as faixas intraterrenas, que são as intraterrenas e intraoceânicas. Ou seja, todo um ecossistema de múltiplas dimensões que significam o orbe. Quando eu falo planeta ou globo, é só o ambiente físico, tá? Isso às vezes se confunde. Há muitas fontes que tratam um como sendo o outro, mas é só para vocês poderem ter noção do que é um e o que é outro. Outra coisa importante que é legal diferenciar é o que é egrégora e o que é atmosfera energética. Egrégora é outro nome que virou meio moda se falar sobre egrégora, porque todo mundo sabe o que é egrégora, todo mundo entende egrégora, todo mundo acha que está sobre uma egrégora e não funciona bem assim. Egrégora vem do grego egregorium, que significa aquele que vela e protege. E a egrégora ela é formada em determinados locais por seres de luz em conjunto com os seres das dimensões mais densas. Então a egrégora onde você se encontra, quando ela existe, você faz parte dela. A sua energia agrega aquela egrégora. Mas não se forma em qualquer lugar. Não há egrégora em tudo quanto é lugar. As egrégoras são típicas de locais como igrejas, mesquitas, templos, centros espíritas. Mas as egrégoras não se chocam. Elas não brigam uma com a outra. A egrégora da mesquita não briga com a egrégora da igreja. Apesar de alguns seres encarnados da igreja se desentenderem com os da mesquita, porque é um problema do homem. As egrégoras energéticas não se agridem. Só que a atmosfera energética é uma outra coisa. A atmosfera energética é uma reverberação da energia terrena ou humana de determinados locais. Não gera necessariamente uma proteção e se informa em todos os lugares. Então qualquer lugar tem atmosfera energética. Dos templos aos bares, das igrejas às boates, todas elas têm atmosfera energética. É essa atmosfera energética, tanto para bem quanto para mal, que você sente quando entra no lugar e fala assim: não gostei daqui, senti uma energia ruim. Ou ao contrário, senti uma energia muito boa. A energia daqui fala ao meu coração. Você no primeiro momento sentiu a atmosfera energética. É claro que num prostíbulo, numa boate, num bar, você não vai ter egrégora. Você vai ter atmosfera energética. As egrégoras precisam de seres adequados para a formatação daquela energia. E os livros que eu falei que fazem base para hoje e para outras palestras.
é o livro Akhenaton, de Roger Bottini Paranhos. É outro livro que faz parte de uma trilogia. Trilogia com Moisés, o Libertador, e Moisés em Busca da Terra Prometida. O Akhenaton é o mais famoso dos três mesmo, tá? Reintegração cósmica